Em 2006, um jovem entrou em um bar e nunca mais saiu. O nome dele era Brian Shafer. Ele tinha 27 anos, era estudante de medicina e levava uma vida aparentemente normal. Na noite de 31 de março, Brian saiu com amigos para comemorar o início das férias. Eles foram até um bar chamado Ugly Tuna Saloon, em Columbus, nos Estados Unidos. Um lugar movimentado, cheio, com música, pessoas e câmeras de segurança na entrada. E foi exatamente ali que tudo foi registrado. Observe esse momento. Brian entra no bar, aparentemente tranquilo, conversando, sem pressa, sem sinais de preocupação. Tudo parece normal, nada chama atenção, mas existe um detalhe. Esse é o último registro de Brian Shafer. Depois disso, não há mais imagens, não há mais registros, nada. Horas se passaram, seus amigos decidiram ir embora, mas Brian não estava mais com eles. Eles imaginaram que ele tinha saído antes, ou ficado com alguém, algo comum em uma noite como aquela. Mas no dia seguinte, Brian não apareceu, não voltou para casa, não entrou em contato com ninguém, e isso não era típico. A família percebeu rapidamente que algo estava errado. A polícia foi acionada, e então as imagens das câmeras começaram a ser analisadas com mais atenção, e foi aí que o caso tomou um rumo estranho, muito estranho. Brian foi visto entrando no bar, mas nunca foi visto saindo. A entrada principal era monitorada, e todos que entravam também eram registrados ao sair, exceto ele. Nenhuma imagem, nenhum registro, nenhuma evidência de que ele tenha deixado o local. Isso levantou uma pergunta imediata: como alguém entra em um lugar e simplesmente desaparece, sem sair? A polícia considerou outras possibilidades, saídas alternativas, portas secundárias, áreas restritas, mas todas foram verificadas e nenhuma apresentou indícios claros de uso naquela noite. Funcionários foram interrogados, clientes foram questionados, mas ninguém viu Brian sair. Ninguém percebeu nada fora do comum. Outro detalhe chamou a atenção. O celular dele continuou ativo por um tempo. Chegou a tocar, dias depois, mas nunca foi atendido. E depois disso, parou completamente. A investigação seguiu, mas sem avanços concretos, sem testemunhas confiáveis, sem imagens adicionais, sem pistas. Com o tempo, teorias começaram a surgir. Ele poderia ter saído por uma área não monitorada? Possivelmente. Mas por que ninguém viu? Outra hipótese: algo aconteceu dentro do bar, mas nenhuma evidência sustentava isso. Nenhuma ocorrência foi registrada, nenhum sinal de conflito, nenhuma movimentação suspeita. Também se considerou a possibilidade de desaparecimento voluntário, mas isso levantava outras dúvidas. Brian estava prestes a se formar. Tinha planos, tinha família. Nada indicava que ele simplesmente sumiria. E então, o caso ficou assim, aberto, sem respostas, sem direção. Com o passar dos anos, novas buscas foram feitas, novas análises, mas nada mudou. Nenhuma pista concreta apareceu, nenhuma confirmação, nenhum desfecho. O caso de Brian Shafer se tornou um dos desaparecimentos mais misteriosos já registrados, porque existe um ponto claro, um momento específico. Ele entra, e depois disso, não existe mais nada. Nenhuma imagem, nenhuma evidência, nenhuma explicação, como se ele simplesmente tivesse deixado de existir. E até hoje, a mesma pergunta permanece: como alguém entra em um lugar e nunca mais sai? Se você, como eu, não se contenta só com a versão oficial, se inscreve no canal e continua essa investigação com a gente.